Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma complicação que assusta muito quem vai fazer cirurgia bariátrica. Na verdade, é do que as pessoas mais têm medo, e justificadamente, porque é realmente uma complicação que leva a risco de vida, leva muitas vezes a internações prolongadas, que é a famigerada fístula. Fístula que nada mais é do que um vazamento na linha de grampo. Então, tanto o bypass quanto o sleeve, a cirurgia é feita com grampeador, e existe um risco, embora pequeno, de vazar o local onde foi grampeado. Então, quando isso acontece, a gente chama de fístula, né? Tanto o bypass quanto o sleeve tem risco de fístula. Geralmente, bypass até o 7º dia, no máximo até o 15º dia, sleeve até o 30º, sendo que é mais comum entre o 7º e o 15º mesmo. Então, são complicações, conforme eu já disse anteriormente, bastante relevantes, e ao longo dos anos elas foram diminuindo bastante por uma série de fatores, né? Os grampeadores foram ficando mais modernos e se adequando à espessura dos tecidos, por exemplo. Os cirurgiões foram ficando mais espertos também, porque estudos, trabalhos científicos foram mostrando as localizações onde essas falhas aconteciam mais comumente. Então aí se cria pontos de reforços nos locais onde é mais comum esse tipo de coisa acontecer. Então, existem algumas medidas que o paciente e o cirurgião podem tomar para reduzir a incidência de fístula e a gente ficar mais tranquilo com relação a isso. Com relação ao cirurgião, claro, as questões técnicas, respeitar os vasos sanguíneos, o que chega de vaso sanguíneo em cada parte, respeitar durante o fechamento, fazer uma testagem adequada no caso do bypass, para descobrir se ficou alguma linha de frágil, onde pudesse haver vazamento ou a fístula tecnicamente falando. Com relação ao paciente, então tem coisas que ajudam muito também, não é responsabilidade só nossa, dos médicos e também dos pacientes. Uma das coisas muito importantes, que são extremamente importantes, que a gente orienta, né, no pré-operatório, é a questão de respeitar a dieta orientada pela nutricionista, né? Uma das razões da dieta ser líquida é justamente também não evitar tensão na região onde foi grampeado. Isso é muito importante. Além disso, tem uma outra coisa que é muito, muito importante para evitar risco de fístula, paciente abandonar tabagismo. Então a gente acha que todo médico é chato que fala para parar com cigarro. Então, para ficar bem claro com relação à fístula, o ato de fumar diminui a quantidade de sangue que chega para o estômago. E isso, claro, facilita com que a gente venha a ter fístulas, né? Do ponto de vista do cirurgião ainda, na hora de fazer o sleeve, por exemplo, tomar cuidado para que não tenha obstruções, ou seja, estreitamentos na hora de fazer o grampeamento, ou áreas que possam fazer aumentar a pressão acima da linha da onde foi grampeada, porque isso é uma coisa que pode facilitar também o surgimento de fístulas. Na nossa equipe, particularmente, deixo claro que não é erro não fazer, mas a gente faz uma costura por sobre toda a linha de grampeamento, com o intuito, entre outras coisas, de tentar reduzir tanto a chance de fístula quanto a chance de sangramento. Então, não são todas as equipes, a nossa faz de rotina. Tem alguma coisa muito importante a ser falada com relação à fístula também. Claro, muito importante a gente tentar prevenir para que não ocorra, mas tem outra coisa muito importante a gente saber identificar precocemente e poder instituir o tratamento antes que complicações piores aconteçam. Então, está vindo bem, numa recuperação tranquila, aí lá no 3º, 4º, 5º dia, em vez de melhorar, começou a surgir uma dor nova no abdômen, ou na boca do estômago, ou mesmo do lado esquerdo, e taquicardia, acelerou o coração, acelera, conversa com a equipe de cirurgia, não conseguiu falar com o cirurgião, não tem problema, vai até o hospital onde foi feita a cirurgia. Esse hospital é sua referência daí por diante. Chegando no hospital onde foi realizada a cirurgia, os plantonistas já sabem do protocolo do que fazer com relação a
a pacientes de pós-bariátrica com dor abdominal. Então é feita a tomografia e aí a gente avalia se existe ou não incidência ou possibilidade de fístula, e agora a gente consegue, uma vez que a gente faça um diagnóstico precoce, estabelecer uma linha de conduta de tratamento para que essa resolução do quadro seja o melhor possível. Então a equipe de endoscopia hoje está muito treinada para poder para vários procedimentos a fim de um fechamento mais precoce disso. Então pode-se fazer drenagem interna a vácuo, pode-se fazer uma passagem de prótese endoscópica. Então pode-se, se tiver algum vazamento de líquido para dentro da barriga, eventualmente pode-se conseguir tirar esse líquido por meio de punção guiada por tomografia, sem inclusive a necessidade de uma nova cirurgia, a depender do tempo de evolução da fístula e da situação clínica do paciente. Então, não só a gente melhorou bastante, diminuindo a quantidade de pacientes que evoluíram com fístula, como o próprio tratamento da fístula hoje evoluiu bastante, e a gente consegue hoje um melhor resultado no fechamento dessas fístulas, e a gente consegue diminuir ainda mais o risco de mortalidade relacionado a isso. Então, já sabe, né? Se fuma, tem que parar de fumar antes da cirurgia, porque não é só uma questão do vício, não é só uma questão do pulmão, mas também é fundamentalmente um risco aumentado de fístula. Respeitar de maneira adequada e correta a dieta prescrita pela nutricionista, evitando café nos primeiros 15 dias, evitando líquidos gelados ou muito quentes. Então, assim, a gente tomar todas as medidas da orientação do nutricionista, beber tudo muito devagar, com muita calma, para tentar diminuir a chance das fístulas acontecerem. Escolher equipe bem treinada, fundamental, com mais experiência. Quanto maior volume de cirurgias a equipe faz, menor a incidência de complicação também. Certo? Uma boa tarde para vocês.